Graça e paz, Pastor Davi. Graça e paz aos nossos queridos, amados ouvintes do programa Voz Evangélica. Podemos estar aqui mais uma vez, louvando e adorando ao Senhor, por isso damos graças a Deus. E também temos a oportunidade de refletir na sua palavra. Eu convido você para ir lá para o texto de Juízes, capítulo 7. Eu vou ler apenas o versículo 9. Semana passada, nós falamos sobre quando a noite traz um novo amanhecer. É diante das noites escuras que Deus pode trazer novas auroras para a nossa vida. Eu quero falar um pouco mais sobre isso nesta tarde. E dessa vez vamos tomar uma outra história que nos faz pensar como Deus é capaz de usar as noites sombrias da existência para trazer um novo dia sobre a nossa vida. Juízes capítulo 7, versículo 9. E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor disse: Levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. Depois que o povo saiu do Egito, eles foram rumo à terra prometida, a terra de Canaã, a terra que Deus tinha prometido dar à descendência de Abraão. Eles caminharam pelo deserto, desobedeceram ao Senhor, ficaram 40 anos ali, até de fato se apossarem da terra. Quando entraram na terra, eles passaram por muitos diferentes. Um deles foi justamente o momento dos juízes. Nesse período, era o período, então, em que o governo de Israel ficou sob a mão de alguns homens levantados por Deus. Esses governos, eles eram locais. Na medida em que o povo se desviava de Deus, se afastava do Senhor, Deus levantava um libertador, que ao mesmo tempo lutava e conquistava a libertação do povo, se tornava também o juiz de Deus por um certo momento ali na sua localidade. Nessa ocasião vai acontecer mais uma dessas narrativas. E agora Deus vai levantar Gideão como juiz em Israel. Israel tinha se desviado do Senhor, tinha, na verdade, seguido a outros deuses, como constantemente vai acontecer durante esse período, nesse ciclo de desobediência, retorno, libertação. Isso vai acontecer com muita constância nesse momento em Israel. Então, nessa ocasião, Deus levanta os midianitas para oprimir Israel. Israel plantava e o que o povo colhia, os midianitas levavam. Sem falar, na verdade, na leva também de animais, de modo que todos os bens eram tirados do povo de Israel, do povo de Deus, e eram levados pelos inimigos. Foi um período de grande opressão, um longo período de opressão, até que Deus levantou Gideão para se tornar o libertador do seu povo. Mas é muito interessante porque Deus levanta o juiz, o empurra para ir à guerra, mas Deus também dá as estratégias de guerra. E nessa ocasião, então, Deus levanta Gideão e alguns homens, na verdade, começam a vir para fazer parte do exército. Na verdade, Gideão consegue juntar 22 mil homens. Contudo, Deus diz para Gideão que tinha gente demais no exército. E isso, na verdade, era um risco para a glória de Deus. Porque se o povo vencesse com aquela quantidade de guerreiros, então eles poderiam atribuir aos seus próprios méritos aquela vitória. Então Deus manda dispensar o povo. Ficam ainda 10 mil. Deus diz, ainda tem muita gente, Gideão, com você, para que Israel não se vanglorie com a vitória, dispersa mais gente. Deus faz com que eles desçam as águas e ali, durante o momento de prova, restam apenas 300 homens. E Deus diz, é com estes que você vai vencer a batalha. Mas espera aí, Gideão, eu também tenho as armas de guerra para te entregar.
Deus diz para Gideão levar para a batalha cântaros de barro, tochas e buzinas. Algumas versões dizem trombetas. E é muito interessante porque o que um exército de 300 homens, para vencer, na verdade, um acampamento enorme de inimigos, o que um exército de 300 homens, apenas com buzinas, cântaros e tochas, iria fazer? Como eles iriam combater no enfrentamento àqueles ferrenhos inimigos? Mas Deus sabe o que está fazendo. Deus sabia como iria conduzi-los à vitória. É nessa ocasião, então, que Deus também, além das armas de guerra, Deus dá as estratégias de guerra. E Deus diz para Gideão que seria naquela mesma noite que, usando as armas de Deus e seguindo os comandos das estratégias de Deus, eles alcançariam a vitória. E foi naquela noite que Deus fez justamente o que ele acordou com o seu servo. Ele, então, venceu os midianitas. O fato é que, quando os 300 homens quebraram os vasos e tocaram as trombetas e vindo com aquelas tochas, na verdade, dava a impressão de um grande exército vindo contra os inimigos. E eles temeram. E eles resolveram, na verdade, dar cabo de si mesmo. Um foi matando o outro. E foi ali, então, que Deus deu uma grande vitória ao seu povo. Era naquela noite que Deus estava trazendo um novo dia para Israel. Era naquela noite sombria, escura, na história do povo de Deus, que de uma vez por todas Israel iria se levantar no dia seguinte, não mais para ser roubado pelos medianitas, mas para viver a nova aurora de Deus na sua existência. Deus é capaz de usar as noites sombrias para nos trazer um novo amanhecer. Ele é capaz de usar os cenários escuros, os cenários mais sombrios e mais terríveis da nossa vida, para nos trazer um novo dia. Você está esperando um novo dia na sua vida? Você está esperando uma nova aurora, um novo acordar, o despertar de um novo sol? Pois Deus é capaz de fazer isso justamente na noite que antecede tudo isso. Às vezes a nossa noite parece que nunca vai passar. Às vezes ela é tão sombria que parece que ela vai sucumbir às nossas vidas, que parece que ela vai destruir o nosso viver. Mas às vezes a gente não para prestar atenção, que é justamente às vezes nessas noites, é no momento da noite sombria, que Deus pode usar este cenário para trazer novas manhãs para a nossa vida. Foi assim na história de Israel. Creia que pode ser assim na sua vida também. Olhe para a noite escura como um cenário de Deus. Olhe para o momento sombrio que você está vivendo, para que você considere isso de uma outra maneira. É justamente nesse momento que Deus pode trazer um novo sol mais brilhante no seu dia. E esse sol que vai raiar no dia seguinte, ele vai se tornar justamente mais brilhante, digamos assim, por causa da noite escura que você passou. E você vai perceber, na verdade, como Deus é capaz de trazer coisas gloriosas, mesmo depois de noites sombrias na nossa vida. Que o Senhor te abençoe e edifique a sua fé e te faça esperar nele, que você possa esperar nele, esperar naquele que é o sol, o verdadeiro sol da justiça. E só ele é capaz de trazer um novo clarear depois dos momentos escuros que nós enfrentamos. Que Deus te abençoe.